A Bolívia é um país de vasta diversidade geográfica, estendendo-se dos picos nevados dos Andes até as planícies do Chaco. Essa diversidade é espelhada na rica tapeçaria cultural do país, onde mais de 36 grupos étnicos coexistem, cada um com suas próprias tradições e línguas. Festivais vibrantes, como o Carnaval de Oruro, são testemunhos vivos dessa riqueza cultural. Finalmente, a Bolívia busca preservar sua herança cultural e natural enquanto se esforça para alcançar o desenvolvimento sustentável. A promoção do turismo e a valorização das culturas indígenas são vistas como oportunidades para fortalecer a economia e a identidade nacional, mantendo a harmonia entre os seres humanos, a comunidade e a natureza. Enquanto as cidades bolivianas oferecem modernidade e acesso a serviços, as áreas rurais permanecem profundamente enraizadas na tradição e na natureza. A vida urbana é caracterizada pela urbanização e atividade econômica, enquanto a vida rural é marcada por práticas agrícolas de subsistência e uma conexão mais forte com as tradições culturais. A economia boliviana é impulsionada tanto pela exploração de recursos naturais quanto pela agricultura tradicional. La Paz, a capital administrativa, exemplifica a urbanização, enquanto as comunidades rurais mantêm práticas culturais que enfatizam o trabalho comunitário e a sustentabilidade. As línguas indígenas são fundamentais para a educação e a preservação da identidade cultural na Bolívia. O país promove o bilinguismo e o respeito pela diversidade linguística, integrando essas línguas no sistema educacional e reconhecendo-as como parte integrante da identidade nacional. As línguas indígenas enfrentam desafios, como a diminuição de falantes e a pressão de línguas dominantes. No entanto, há um movimento crescente de revitalização, com esforços para promover o reconhecimento e a valorização dessas línguas, consideradas depositárias de sabedoria ancestral. A agricultura e a metalurgia foram essenciais para as civilizações pré-colombianas, influenciando não apenas suas economias, mas também suas culturas e religiões. A habilidade de cultivar uma variedade de plantas e a inovação em técnicas agrícolas permitiram que essas sociedades prosperassem em ambientes diversos. Terraços andinos e chinampas são exemplos de adaptações inteligentes que maximizaram a produção de alimentos. A metalurgia, embora não tão disseminada quanto a agricultura, era uma arte sofisticada praticada por muitas culturas. Ouro, prata e cobre eram os metais mais comuns, usados para criar desde objetos utilitários até itens cerimoniais. As técnicas metalúrgicas avançadas, como a fundição e a martelagem a frio, destacavam-se pela ausência do ferro, que só seria introduzido com a chegada dos europeus. Essas práticas não eram meramente econômicas, elas tinham profundos significados culturais e espirituais. As colheitas estavam associadas a deuses e rituais, enquanto os objetos de metal eram empregados em cerimônias e como oferendas. Essa integração de crenças e economia reflete a complexidade das sociedades pré-colombianas. A metalurgia influenciou fortemente o comércio, com metais preciosos funcionando como moeda e símbolos de poder. A demanda por esses materiais e a habilidade em manipulá-los incentivaram o desenvolvimento de redes comerciais extensas e o intercâmbio cultural entre diferentes povos e regiões. Artesãos especializados em metalurgia ocupavam posições de destaque, refletindo a importância dessa prática na estrutura social. Com a chegada dos europeus, a demanda por metais preciosos aumentou, intensificando o comércio e, infelizmente, levando à exploração das populações indígenas. O legado da agricultura e metalurgia pré-colombianas continua vivo, influenciando práticas agrícolas e artesanais modernas nas Américas. A compreensão dessas práticas antigas é crucial para apreciar a riqueza e a diversidade das civilizações que floresceram antes da chegada dos colonizadores europeus. A história da chegada dos Incas, e mais tarde, dos espanhóis ao continente sul-americano é marcada por episódios de conquista e resistência. A expansão do Império Inca, iniciada no século XIII, trouxe avanços tecnológicos e culturais, mas também impôs uma nova ordem política e social.
Com a chegada dos espanhóis no século XVI, liderados por Francisco Pizarro, iniciou-se um período de colonização que alterou drasticamente a vida dos povos indígenas. Os Incas, originários da região do Lago Titicaca, estabeleceram um império que se estendia por grande parte da América do Sul. Eles introduziram novas técnicas de agricultura e um sistema de estradas que unificava o império. No entanto, a chegada dos espanhóis representou o início de uma era de exploração e violência. A captura do imperador Atahualpa e a imposição de um domínio brutal marcaram o começo da dominação europeia na região. A colonização espanhola teve um impacto devastador sobre a população indígena. Doenças europeias, como a varíola, dizimaram comunidades inteiras. O sistema de encomenda impôs trabalho forçado, e a cultura indígena sofreu com a imposição do catolicismo e da língua espanhola. Monumentos e templos foram destruídos ou convertidos em igrejas, e práticas religiosas e culturais indígenas foram suprimidas. Apesar desses desafios, os povos indígenas encontraram maneiras de resistir. Alguns optaram pela luta armada, utilizando o conhecimento do terreno para enfrentar os colonizadores. Outros formaram alianças estratégicas ou mantiveram vivas suas tradições culturais. Rebeliões e revoltas foram frequentes, e a resistência passiva, como a fuga para regiões remotas, também foi uma tática utilizada. O movimento indigenista surgiu como uma resposta à opressão, valorizando e protegendo os direitos dos povos indígenas. A luta pela demarcação de terras tornou-se uma das principais demandas, essencial para a preservação da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais. Essas formas de resistência são fundamentais para entender as dinâmicas sociais e culturais que moldaram o continente. Hoje, a memória desses eventos e a contínua luta dos povos indígenas são cruciais para a compreensão da história e para o reconhecimento da importância de preservar as culturas indígenas. A reconstituição dramática da chegada dos Incas e dos espanhóis e a discussão sobre o impacto da colonização servem como um meio de reflexão sobre o passado e suas consequências no presente. A resistência indígena continua relevante, pois a luta pelos direitos e pela preservação cultural ainda persiste. Simão Bolívar e Antônio José de Sucre foram figuras centrais nas lutas pela independência na América do Sul. Bolívar, conhecido como El Libertador, foi um líder militar e político venezuelano cuja atuação foi decisiva para a independência de vários países, incluindo Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Ele acreditava na emancipação latino-americana e defendia ideais republicanos, democracia popular e a abolição da escravatura. Antônio José de Sucre, por sua vez, foi um militar e estadista venezuelano, herói da independência hispânica. Como chefe do Exército do Sul da Colômbia, nomeado por Bolívar, Sucre dirigiu e venceu a Batalha de Pichincha em 1822, assegurando a libertação do Equador e sua integração na Gran Colômbia. Sucre também teve um papel importante na Batalha de Ayacucho, que consolidou a independência definitiva da América Hispânica. As campanhas de independência lideradas por Bolívar e Sucre foram fundamentais para moldar o futuro da América do Sul, libertando-a do domínio espanhol e estabelecendo repúblicas independentes. Eles são lembrados como heróis e libertadores, com suas ações e legados ainda reverberando na história e identidade latino-americana. Além das batalhas lideradas por Simão Bolívar e Antônio José de Sucre, outras batalhas significativas na independência da América do Sul incluem a Batalha de Carabobo na Venezuela, a Batalha de Junín e a Batalha de Boyacá na Colômbia. Essas batalhas foram marcos importantes na luta pela independência e moldaram o curso da história sul-americana. A Batalha de Carabobo, por exemplo, foi crucial para a libertação da Venezuela, enquanto a Batalha de Junín contribuiu para a independência do Peru. A Batalha de Boyacá resultou na derrota das forças espanholas e na libertação da Nova Granada, atual Colômbia. A Batalha de Ayacucho, no Peru, foi decisiva para a independência da América Hispânica. As forças independentistas, lideradas por Sucre, derrotaram os espanhóis, consolidando a liberdade de várias nações. Esses eventos históricos são um testemunho da determinação e coragem dos povos sul-americanos em sua busca pela autodeterminação e soberania. A Bolívia foi fundada em 1825 após a independência da Espanha. Seu território original incluía partes das atuais Bolívia, Peru e Chile. As principais guerras em que a Bolívia participou foram
Guerra do Pacífico, de 1879 a 1884. A Bolívia e o Chile entraram em conflito devido a disputas territoriais na região do Atacama, rica em recursos minerais. O Chile venceu a guerra e anexou a faixa costeira boliviana, privando a Bolívia de acesso ao mar. Guerra do Acre, de 1899 a 1903. A Bolívia também perdeu território para o Brasil durante a disputa pelo Acre, uma região rica em borracha. O Brasil anexou o Acre, diminuindo ainda mais o território boliviano. Guerra do Chaco, de 1932 a 1935. A Bolívia enfrentou o Paraguai na Guerra do Chaco, uma luta pela posse do território do Chaco Boreal. A Bolívia perdeu novamente, cedendo grande parte dessa região ao Paraguai. Durante o período de 1964 a 1982, a Bolívia enfrentou uma série de governos militares. Esses regimes realizaram reformas econômicas conservadoras, incluindo a reabertura das minas de estanho para investimento privado estrangeiro. René Barrientos, um líder civil, foi eleito presidente em 1966, mas enfrentou desafios dos mineiros e trabalhadores. A guerrilha de Nancarroazu, liderada por Ernesto Che Guevara, também se tornou um problema. Barrientos morreu em 1969, e uma série de governos militares de curta duração se seguiu. O general Hugo Banzer liderou um golpe em 1971, e seu regime se tornou mais repressivo, suspendendo direitos civis e reprimindo movimentos trabalhistas. A Bolívia alinhou-se com outros governos militares anti-esquerdistas na América Latina. No início dos anos 80, a Bolívia enfrentou uma crise econômica após um período de crescimento apoiado pelo alto preço do estanho no mercado mundial. Em 1982, o país finalmente viu o retorno à democracia. A última junta militar foi derrubada, e o país começou a trilhar o caminho da governança democrática. Esses eventos marcaram um legado de instabilidade política, mas a determinação de líderes como Hernán Siles Zuazo e Vítor Paz Extensoro ajudou a Bolívia a superar os obstáculos e a estabelecer um governo eleito pelo povo. A Bolívia enfrenta desafios políticos marcados por tensões devido ao adiamento do censo, provocando protestos em Santa Cruz. O presidente Arce está sob pressão para antecipar o censo para 2023, refletindo a divisão política no país. Paralelamente, a Bolívia avança na integração com o Mercosul, tendo assinado o protocolo de adesão. Este passo promete fortalecer o comércio e os investimentos na região. Com um prazo de 4 anos para se adequar às normas do bloco, a Bolívia se prepara para uma nova fase de cooperação econômica e crescimento conjunto com os países membros, apesar dos desafios internos. A adesão ao Mercosul simboliza um futuro de maior cooperação e oportunidades para o país, essencial para o desenvolvimento e estabilidade regional. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada de reflexão. A identidade nacional é o mosaico que compõe a alma de um país, e a Bolívia está em um momento crucial de redefinição e crescimento. O futuro se desenha com as cores da diversidade e da rica herança cultural que cada boliviano carrega consigo. É um futuro de possibilidades, desafios, acima de tudo, de esperança. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as complexidades e belezas das identidades nacionais, deixe seu like e inscreva-se no canal. Temos vídeos novos todos os sábados às 16 horas, e no próximo, mergulharemos na história fascinante do Chile. Não esqueça de conferir as playlists que preparamos para você nos cards. E, como sempre, agradecemos imensamente pelo seu tempo e companhia. Até semana que vem!